Imagine encontrar uma pequena bola seca, marrom e completamente enrugada no meio do deserto. À primeira vista, ela parece apenas um punhado de galhos mortos, levados pelo vento durante anos. Não há folhas verdes, não há flores, não existe qualquer sinal de vida. Agora, imagine colocar essa planta dentro de um recipiente com água. Os minutos passam e algo absolutamente extraordinário começa a acontecer. Aquela esfera seca começa lentamente a se abrir. Seus galhos rígidos se desenrolam como se estivessem despertando de um longo sono. Em poucas horas, aquilo que parecia completamente morto ganha uma nova aparência, surpreendendo qualquer pessoa que esteja observando. Não é um truque, não é uma ilusão, e muito menos mágica. Esse fenômeno acontece de verdade. Durante séculos, essa planta intrigou exploradores, cientistas e povos que habitavam algumas das regiões mais áridas do planeta. Para muitos, ela era um símbolo de renascimento. Outros acreditavam que possuía poderes capazes de atrair prosperidade, proteger a casa contra energias negativas e até trazer boa sorte para a família. Ela ficou conhecida mundialmente como Rosa de Jericó, uma planta cercada por histórias, lendas e mistérios. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. A planta vendida hoje em praticamente todo o mundo como Rosa de Jericó, na verdade, não é a mesma mencionada em antigos relatos históricos ligados à cidade de Jericó. A protagonista deste documentário chama-se Selaginella lepidophylla, conhecida pelos cientistas como Planta da Ressurreição. Ela recebeu o apelido de Rosa de Jericó porque apresenta uma característica impressionante. Parece voltar à vida depois de permanecer completamente seca por muito tempo. E é justamente essa capacidade que continua fascinando milhões de pessoas. Como uma planta pode sobreviver durante meses, ou até anos, sem água? Ela realmente morre? Ou permanece viva o tempo todo, esperando apenas o momento certo para despertar novamente? Para responder a essas perguntas, precisamos viajar até um dos ambientes mais extremos da Terra, um lugar onde o calor ultrapassa facilmente os 50 graus durante o dia, onde a chuva pode demorar meses para aparecer e onde praticamente toda forma de vida precisa desenvolver estratégias extraordinárias para sobreviver. Enquanto muitas plantas lutam desesperadamente para conservar cada gota de água, a Selaginella lepidophylla desenvolveu uma solução completamente diferente. Quando percebe que a seca está chegando, ela simplesmente interrompe quase todas as suas atividades biológicas. Suas folhas se fecham, seus ramos se curvam para dentro e toda a planta se transforma em uma pequena esfera compacta, reduzindo drasticamente a perda de água. É como se entrasse em um profundo estado de espera. Ela não tenta vencer o deserto. Ela espera o deserto passar. E quando finalmente a chuva retorna, o espetáculo começa. Mas será que ela realmente ressuscita? Ou estamos diante de um dos mecanismos de sobrevivência mais incríveis que a evolução já produziu? Neste documentário, vamos descobrir como essa pequena planta conseguiu desafiar condições que matariam quase qualquer outro ser vivo, entender o que realmente acontece dentro de suas células durante esse processo, separar os fatos das lendas e revelar por que a chamada Planta da Ressurreição continua sendo um dos maiores mistérios do reino vegetal. Porque, às vezes, aquilo que parece um milagre é apenas a natureza, mostrando do que realmente é capaz. Apesar do nome pelo qual ficou famosa, a Selaginella lepidophylla não é uma rosa e também não nasceu em Jericó. Na verdade, ela é uma planta primitiva, parente distante das samambaias, pertencente a um grupo vegetal que surgiu na Terra há cerca de 400 milhões de anos,
muito antes do aparecimento das plantas com flores. Seu habitat natural está nas regiões áridas da América do Norte, principalmente nos desertos de Chihuahua e Sonora, que se estendem pelo norte do México e pelo sul dos Estados Unidos. É nesse ambiente extremamente hostil que essa pequena planta desenvolveu uma das estratégias de sobrevivência mais extraordinárias já observadas no reino vegetal. Mas então, por que ela é conhecida como rosa de Jericó? A resposta está em uma confusão que existe há muitos anos. A verdadeira rosa de Jericó é outra espécie, chamada Anastatica hieroxuntica, originária das regiões desérticas do Oriente Médio e do norte da África. Ela ficou famosa por aparecer em antigas tradições religiosas e por estar associada à cidade bíblica de Jericó. Assim como a Selaginella lepidophylla, essa planta também se fecha quando seca e se abre novamente ao entrar em contato com a umidade. No entanto, existe uma diferença muito importante. Na Anastatica hieroxuntica, esse movimento acontece principalmente porque seus galhos secos absorvem água e se expandem, permitindo a dispersão das sementes. Já a Selaginella lepidophylla permanece viva durante longos períodos de desidratação extrema. Quando recebe água novamente, ela retoma parte de sua atividade biológica, algo muito mais complexo do que um simples movimento mecânico. Foi justamente essa incrível capacidade que fez comerciantes e colecionadores passarem a vender a espécie americana, utilizando o mesmo nome popular da planta histórica. Com o passar dos anos, essa confusão se espalhou pelo mundo. Hoje, a imensa maioria das plantas comercializadas, como rosa de Jericó, corresponde, na verdade, a Selaginella lepidophylla. Seu nome científico também possui um significado interessante. Selaginella identifica o gênero ao qual ela pertence. Já lepidophylla vem do grego e significa aproximadamente folhas em forma de escamas, uma referência ao aspecto delicado de sua folhagem quando está completamente hidratada. Enquanto existe água disponível, seus ramos permanecem abertos, formando uma estrutura verde, baixa e bastante ramificada. Mas basta a umidade desaparecer para que uma transformação impressionante tenha início. Os ramos externos começam a se curvar lentamente. Em seguida, os ramos internos acompanham o movimento. Pouco a pouco, toda a planta se fecha até formar uma pequena esfera compacta. Essa transformação não acontece por acaso. Ao reduzir sua superfície exposta ao sol e ao vento, a planta diminui drasticamente a perda de água, protegendo suas estruturas mais sensíveis contra o calor extremo do deserto. Existe ainda outra vantagem. Depois de completamente seca, ela pode ser facilmente carregada pelo vento. Como uma pequena bola vegetal, percorre o solo desértico até encontrar um local onde a água da chuva permaneça por mais tempo, aumentando suas chances de sobreviver. É uma estratégia simples na aparência, mas extremamente eficiente. Entretanto, existe outro mito que merece ser esclarecido. Muitas pessoas acreditam que essa planta pode ressuscitar infinitas vezes. Isso não é verdade. Embora seja uma das espécies mais resistentes do planeta à falta de água, ela também possui limites biológicos. Se permanecer tempo demais em condições inadequadas, sofrer danos físicos ou passar por sucessivos ciclos de desidratação, sem conseguir se recuperar completamente, poderá morrer de forma definitiva. Além disso, nem toda rosa de Jericó, vendida no comércio, ainda está viva. Algumas plantas já perderam totalmente sua capacidade biológica de recuperação. Mesmo assim, seus galhos ainda podem se abrir quando absorvem água, criando a falsa impressão de que ressuscitaram. Por isso,
Abrir não significa, necessariamente, voltar à vida. Os verdadeiros sinais de que a planta continua viva são o retorno gradual da coloração verde, a recuperação dos tecidos e, em condições favoráveis, o reinício de seu crescimento. E é justamente aqui que o mistério se torna ainda mais fascinante, porque sobreviver sem água já parece impossível, mas proteger células vivas, enquanto quase toda a umidade desaparece, exige mecanismos tão complexos que, ainda hoje, continuam surpreendendo a comunidade científica. Quanto mais os pesquisadores estudam essa pequena planta, mais descobrem que sua incrível capacidade de sobrevivência está longe de ser um simples truque da natureza. À primeira vista, parece impossível acreditar que uma planta consiga sobreviver depois de perder quase toda a água do próprio corpo. Para a maioria dos seres vivos, isso significaria uma morte inevitável. As células encolheriam, as membranas se romperiam e proteínas essenciais deixariam de funcionar. Em poucas horas, os danos seriam irreversíveis, mas a Selaginella lepidophylla desafia essa regra. Durante milhões de anos de evolução, ela desenvolveu um mecanismo conhecido pelos cientistas como tolerância à dessecação, uma habilidade extremamente rara no reino vegetal. Enquanto a maioria das plantas morre ao perder cerca de 30% da água presente em seus tecidos, a Selaginella consegue suportar a perda de mais de 95% da água, sem que suas células sejam destruídas. É como se colocasse todo o seu organismo em modo de espera. Quando a seca começa, a planta reduz drasticamente seu metabolismo. A fotossíntese praticamente para. O crescimento é interrompido. O consumo de energia cai para níveis mínimos. Em vez de lutar contra a falta de água, ela entra em um estado conhecido como criptobiose, uma condição em que as funções vitais ficam extremamente reduzidas, permitindo que a planta espere pacientemente pela próxima chuva. Mas como suas células conseguem sobreviver sem água? A resposta está em uma verdadeira engenharia biológica. Durante o processo de secagem, a planta começa a produzir grandes quantidades de açúcares especiais, principalmente a trehalose e a sacarose. Esses açúcares funcionam como um escudo protetor. À medida que a água desaparece, eles ocupam o espaço deixado por ela dentro das células, estabilizando membranas, proteínas e outras estruturas fundamentais. É como se criassem uma espécie de vidro biológico microscópico. Nesse estado, os componentes celulares permanecem protegidos até que a água retorne. Além dos açúcares, a planta também produz proteínas conhecidas como LEA, sigla para Late Embryogenesis Abundant Proteins. Essas proteínas atuam como pequenas protetoras moleculares. Elas impedem que outras proteínas se deformem ou se aglomerem durante a desidratação, preservando o funcionamento das células. Outro desafio é lidar com os radicais livres. Quando uma planta sofre estresse extremo, moléculas altamente reativas podem danificar DNA, membranas e proteínas. Para evitar esse problema, a Selaginella produz grandes quantidades de substâncias antioxidantes capazes de neutralizar essas moléculas antes que causem danos permanentes. É um sistema de defesa incrivelmente eficiente. Quando finalmente a chuva chega, todo esse processo acontece ao contrário. As células começam a absorver água lentamente. As membranas recuperam sua estrutura original. As proteínas voltam a funcionar. A fotossíntese é reativada. Em poucas horas, os tecidos recuperam parte da flexibilidade e a planta volta a apresentar sua característica coloração esverdeada. É importante entender que ela não ressuscita. Na realidade, ela nunca esteve completamente morta. Ela permaneceu viva
durante todo o período de seca, mantendo apenas o mínimo necessário para garantir sua sobrevivência. Essa diferença pode parecer pequena, mas muda completamente a forma como entendemos esse fenômeno. O que parece um milagre é, na verdade, o resultado de milhões de anos de adaptação evolutiva. Essa capacidade é tão extraordinária que desperta o interesse de pesquisadores em diversas áreas da ciência. Alguns estudos investigam se os mecanismos utilizados pela selaginela poderão, no futuro, ajudar na conservação de sementes, no desenvolvimento de medicamentos mais resistentes ao calor e até na preservação de tecidos biológicos para uso médico. Outros cientistas estudam seus genes na esperança de transferir parte dessa resistência para plantas agrícolas, criando culturas capazes de suportar secas cada vez mais severas. Em um planeta onde as mudanças climáticas tornam a escassez de água um problema crescente, compreender como essa pequena planta sobrevive pode trazer benefícios muito além da botânica. Talvez a maior lição da Selaginella lepidophylla não seja apenas sua incrível resistência, mas a demonstração de que, na natureza, sobreviver nem sempre significa lutar. Às vezes, sobreviver significa saber esperar, muito antes de os cientistas entenderem como a Selaginella lepidophylla sobrevive à desidratação extrema. Diferentes povos já observavam seu comportamento com admiração. Ver uma planta aparentemente morta voltar a se abrir depois de receber água era algo difícil de explicar. Em uma época em que a ciência ainda não possuía respostas para esse fenômeno, surgiram inúmeras histórias e crenças populares. Uma das mais conhecidas afirma que a rosa de Jericó simboliza o renascimento. Por isso, durante séculos, ela foi utilizada como um símbolo de esperança, recomeço e superação. Em alguns lugares, acreditava-se que manter a planta dentro de casa ajudava a atrair prosperidade, saúde e proteção para toda a família. Outra tradição, bastante difundida, dizia que ela era capaz de absorver energias negativas do ambiente. Segundo essa crença, bastava colocar a planta em um recipiente com água durante alguns dias e depois trocar a água ou devolvê-la à natureza para eliminar tudo aquilo que fosse considerado ruim. Esses rituais continuam sendo praticados até hoje em diferentes partes do mundo. Entretanto, é importante destacar que não existe qualquer evidência científica de que a Selaginella lepidophylla possua poderes espirituais ou energéticos. Essas tradições fazem parte do patrimônio cultural de diversos povos e devem ser compreendidas como manifestações de fé e de crenças populares, e não como fatos comprovados pela ciência. Curiosamente, essa planta também aparece em diversas lojas de produtos esotéricos, onde costuma ser vendida como um amuleto de sorte ou prosperidade. Em muitos casos, ela é colocada ao lado de moedas, cristais ou outros objetos considerados símbolos de abundância. Mas o verdadeiro valor da Selaginella talvez seja ainda mais impressionante do que qualquer lenda. Ela representa um dos exemplos mais extraordinários de adaptação que a evolução já produziu. Outra curiosidade pouco conhecida é que essa espécie pertence a uma das linhagens vegetais mais antigas ainda existentes. Seus ancestrais viveram em um planeta completamente diferente do atual, quando enormes florestas primitivas cobriam grande parte da Terra e os dinossauros ainda nem existiam. De certa forma, observar essa planta é como olhar para um pequeno fragmento de um passado extremamente distante. Ela também costuma ser chamada de planta dinossauro, justamente por pertencer a um grupo vegetal muito antigo, embora essa seja apenas uma forma popular de descrevê-la. Outro fato interessante
é que a Selaginella lepidophylla consegue sobreviver onde poucas plantas conseguem crescer. Enquanto muitas espécies precisam de chuvas frequentes para completar seu ciclo de vida, ela pode permanecer longos períodos aguardando pacientemente pelas condições ideais. Essa estratégia faz dela uma verdadeira especialista em sobreviver aos extremos. Sua aparência também muda completamente conforme o ambiente. Quando hidratada, apresenta um tom verde intenso e uma estrutura aberta. Após a desidratação, transforma-se em uma pequena esfera marrom, tão discreta que pode passar despercebida entre pedras e areia. Essa mudança não apenas reduz a perda de água, mas também oferece certa proteção contra o calor intenso e contra a ação do vento. Talvez seja justamente essa transformação tão radical que continue despertando a curiosidade de milhões de pessoas, porque nossos olhos enxergam uma planta morta, mas a natureza enxerga apenas mais uma estratégia para continuar vivendo. E talvez seja exatamente essa a maior lição da Rosa de Jericó. Nem sempre a vida desaparece quando tudo parece perdido. Às vezes, ela apenas espera silenciosamente pelo momento certo para florescer novamente. Depois de conhecer toda a história e a impressionante capacidade de sobrevivência da Selaginella lepidophylla, muita gente faz a mesma pergunta: é possível cultivá-la em casa? A resposta é sim, mas existe um detalhe importante que costuma surpreender quem compra essa planta pela primeira vez. Ela não deve permanecer na água o tempo todo. Um dos erros mais comuns é acreditar que, depois de aberta, a Rosa de Jericó deve ficar permanentemente mergulhada em um recipiente com água. Na natureza, isso nunca acontece. Ela vive em regiões onde a chuva é rara, recebe água por um curto período e logo depois volta a enfrentar dias ou até meses de seca. Por isso, o ideal é reproduzir esse ciclo natural. Basta colocar a planta em um recipiente raso com água suficiente para umedecer sua base. Em poucas horas, ela começará a se abrir e normalmente estará completamente expandida entre 1 e 2 dias. Depois de alguns dias hidratada, recomenda-se retirar a água e deixá-la secar novamente. Esse período de descanso é essencial para preservar sua saúde e aumentar sua durabilidade. Outro ponto importante é evitar o sol forte. Embora viva no deserto, ela costuma permanecer protegida entre pedras, arbustos ou pequenas depressões do terreno, onde a exposição direta ao calor extremo é menor. Em casa, o melhor local é um ambiente bem iluminado, mas sem receber sol intenso durante muitas horas. Também é importante lembrar que a Selaginella lepidophylla cresce muito lentamente. Quem espera ver folhas novas surgindo rapidamente pode acabar se decepcionando. Sua principal característica não é crescer depressa, mas sim sobreviver, onde quase nenhuma outra planta conseguiria. Ainda assim, nem todas as plantas comercializadas conseguem continuar vivas por muito tempo. Algumas já passaram por tantos ciclos de abertura e fechamento antes de serem vendidas que acabam perdendo sua capacidade de recuperação. Por isso, adquirir uma planta de boa procedência faz toda a diferença. Mas talvez o mais fascinante em toda essa história não seja apenas sua incrível resistência. Ao longo deste documentário, vimos que aquilo que durante séculos foi considerado um milagre pode ser explicado pela ciência. Descobrimos que ela não desafia as leis da natureza. Pelo contrário, ela é uma das maiores demonstrações da extraordinária capacidade da natureza de encontrar soluções para sobreviver. Enquanto nós costumamos associar força à capacidade de enfrentar os problemas, essa pequena planta ensina exatamente o contrário. Ela não luta contra o deserto.
Ela não desperdiça energia tentando vencer aquilo que não pode controlar. Ela simplesmente espera. E quando chega o momento certo, recomeça. Talvez seja por isso que tantas culturas transformaram essa planta em um símbolo de esperança, não porque ela possua poderes mágicos, mas porque sua própria existência nos lembra que períodos difíceis nem sempre representam o fim. Às vezes, são apenas uma pausa antes de um novo começo. A Selaginella lepidophylla passou milhões de anos aperfeiçoando essa estratégia. Graças a ela, tornou-se uma das plantas mais extraordinárias já estudadas pela ciência e uma das maiores especialistas em sobreviver aos ambientes mais extremos do planeta. E talvez seja justamente por isso que ela continue encantando pessoas em todo o mundo. Porque, quando observamos uma pequena planta seca voltar lentamente à vida, somos lembrados de que a natureza ainda guarda mistérios capazes de despertar nossa curiosidade e nossa admiração. Se você gostou deste documentário e quer conhecer outras plantas incríveis, cheias de histórias, curiosidades e adaptações surpreendentes, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. A natureza sempre encontra uma maneira de nos surpreender, e esta foi apenas uma de suas histórias mais extraordinárias